Fala galera, hoje nós vamos resolver mais uma questão de conjuntos numéricos. Nessa aula a gente vai tratar de questões que falam sobre conceitos de conjuntos. Então, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, seja muito bem-vindo à aula. Então, olha só, nessa questão aqui, responda as questões. A gente vai responder aqui três perguntas que são conceituais de conceitos de conjunto. E aí a gente vai ver justamente sobre o primeiro conjunto com o qual a gente está trabalhando. Todo número natural tem um antecessor e um sucessor. Então, a gente vai verificar se todo número natural tem antecessor e se tem sucessor também. Para a gente responder essa pergunta, o que eu tenho que ter como referência sempre? É a reta numérica. E reta numérica de quê? Dos números naturais. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais. Então, como seria essa reta numérica? Lembra lá que toda vez que você for construir a reta numérica, faz a seta da esquerda para a direita, tá? No início você tem o zero e aí sempre acrescentando uma unidade para você ter o próximo número. Lembrando que isso daqui é infinito, tá? Então fiz aqui só até o número 4, então 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o infinito. Então observe o seguinte, que você sempre vai ter número inteiro que é positivo, então isso vai caracterizar o conjunto dos números naturais e claro, começando a partir do zero. Então, agora sim a gente pode voltar para o que a pergunta está falando. Primeiro, a gente vai responder se todos vão ter antecessor. Antecessor é aquele número que vem antes. O antecessor do 4 é o 3, do 3. O antecessor do 3 é o 2. O antecessor do 2 é o 1. O antecessor do 1 é o 0. Só que o 0 não tem antecessor. Se você pensou que o antecessor do 0 é o menos 1, isso não acontece no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque números naturais não têm parte negativa. Somente no conjunto dos números inteiros que o zero teria antecessor. Nesse caso aqui, a resposta é não. Para a primeira pergunta, porque diz, todo número natural tem um antecessor? Não. Por quê? Pois o zero não possui antecessor. Não possui antecessor. Tá? Então, a primeira perguntinha, a gente já conseguiu identificar a resposta é não. Por quê? Porque o zero não tem antecessor. Só que ele pergunta também, e sucessor? Aí vamos lá. O zero tem sucessor? Só para a gente lembrar, sucessor é aquele número que vem depois. O zero tem sucessor? Tem, é o 1. E o sucessor do 1 é o 2. O sucessor do 2 é o 3. Depois vem o 4. E se a gente for observar, é infinito. Então, todos vão ter sucessor. Então, para a segunda perguntinha, sucessor, sim. A resposta é sim. Todos possuem sucessor. Todos possuem sucessor. Vou colocar aqui para baixo. Ok? Então, dessa forma a gente consegue responder. Quando a gente trata sempre de questões que são conceituais de conjuntos numéricos, para eu conseguir responder, a melhor coisa que eu faço é ter como referência a reta numérica. Na reta numérica eu consigo enxergar as situações ao qual está tratando a questão. Então, essa sempre vai ser a referência para você, a reta numérica, para você conseguir responder esse tipo de questão. Vamos para a próxima? Então, a próxima diz o seguinte, o conjunto dos números naturais tem quantos elementos? Vamos lá, conjunto dos números naturais. E aí, só para a gente lembrar, para a gente responder isso daqui, de novo, voltamos para a reta numérica. Tenha sempre como referência a reta numérica. A reta numérica orientada da esquerda para a direita, já que os números são naturais, começa com 0. E aí você vai acrescentando uma unidade para ter o próximo número toda vez. E assim sucessivamente. Lembra que aqui é infinito. Começa no 0, vai acrescentando uma unidade até o infinito. Olha o que é a pergunta, qual é a pergunta que é feita. Se o conjunto dos números naturais tem quantos elementos? Começa com 0. Vai sempre acrescentando uma unidade. O maior número possível que você conseguir lembrar, se você acrescentar uma unidade, você vai ter o próximo. Então, por isso a gente diz que esse é um conjunto de números infinitos. Então, não tem como eu dizer exatamente quantos elementos são. Por quê? Porque eles são infinitos. Então, a resposta seria essa. Quantos elementos eles têm? Esse conjunto tem infinitos elementos. Essa seria a resposta para cá. Ele tem infinitos elementos. Por quê? Porque começa no 0, vai acrescentando uma unidade até o infinito. Tá? Então, essa vai ser a resposta. E a gente vai para a próxima. Olha só, letra C. A letra C diz o seguinte. Qual é o menor elemento do conjunto dos números naturais? De novo, se eu vou responder uma questão de conceito de números naturais, referência, reta numérica.
sempre orientando a reta da esquerda para a direita. Começa com zero, já que eu estou tratando de números naturais, começa com zero. Observa que eu sempre faço essa observação, qual é o conjunto com o qual eu estou trabalhando. Porque a reta numérica ela vai ser diferente, um pouquinho diferente, dependendo do conjunto com o qual você está trabalhando. Já que eu estou trabalhando com números naturais, começa com zero, sempre acrescenta uma unidade para você ter o próximo número. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, porque ele é um conjunto infinito. Depois que eu olhei para a reta numérica, ou lembrei da reta numérica, aí eu vou porque a questão está perguntando qual é o menor elemento. Se eu for olhar para o lado direito, eu sempre vou ter o maior elemento até o infinito. Tá? O menor elemento é o que está mais para a esquerda. Lembra então que o menor elemento que vai aparecer é o zero. E não tem nenhum elemento antes dele menor do que ele. Lembra, se você pensou no menos 1 é lá no conjunto dos números inteiros, tá? Seria um número que seria menor do que o zero. E claro, aí seria uma situação completamente diferente. Mas, já que eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais, o primeiro elemento é o zero, depois vem o 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Então, o primeiro é o zero. Esse daqui vai ser o menor elemento que eu vou ter no conjunto dos números naturais. Então, o menor é o zero. Para esse tipo de questão, então, qual é a dica que você tem que lembrar sempre? Observa qual é o conjunto com o qual você está trabalhando. Aí você verifica qual é a verifica a representação na reta numérica desse conjunto e aí sim você vai fazer a verificação do que a questão está te pedindo. Para quê? Para facilitar a tua visualização e para você não errar a interpretação da questão e também não errar o resultado. Beleza? Então essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!